Então, muito obrigada a todos vocês, à Isabel Alçada que apresentou e que falou convosco e, sobretudo, eu queria exprimir que é uma honra enorme para vocês e para mim e para todos os escritores que aqui vêm ser convidados pelo Sr. Presidente da República para nos encontrarmos neste lugar. E, de facto, eu acho que esta é uma iniciativa fantástica. O Sr. Presidente é uma pessoa fabulosa, como vocês sabem, e escuso dizer mais nada, porque vocês vão lembrar-se o resto da vida de ter vindo a Lisboa, de ter vindo a este palácio, o que vos dá, desde logo, muita confiança em vocês mesmos. Vocês são pessoas importantes, o país e o futuro espera por vocês, que contribuam para uma sociedade melhor, e receber-vos no palácio como se fossem pessoas já com uma grande carreira feita e pessoas muito importantes, é realmente dar-vos um voto de confiança e incentivar-vos para a leitura, para a escrita, para a cultura. É muito importante porque a cultura é, como vocês sabem, é o caminho para tudo. E para os escritores, para nós, portanto, eu falo em meu nome, mas penso que todos subscrevem, todos os escritores que aqui já estiveram e virão a estar, é também uma honra enorme poder estar aqui neste palácio e com este convite a falar com pessoas de uma nova geração, que já não é a minha, mas eu gosto muito de contactar com pessoas jovens. Eu também tenho filhas adultas e netos mais velhos que vocês, mas gosto muito dos jovens e espero muito deles, todos esperamos. E acreditamos que realmente o futuro é vosso, a vida é vossa e é muito importante vocês terem consciência da responsabilidade de construir uma sociedade melhor, porque a sociedade em que estamos tem imensos defeitos e a culpa é de todos nós. Porque se nós fizermos coisas, se nós falarmos, se nós exigirmos, se nós quisermos mudança, as coisas acontecem. O 25 de Abril foi há muito pouco tempo e vocês não estavam cá nessa altura, não tinham nascido, mas os vossos pais estavam, os vossos avós, e o país mudou porque um número suficientemente grande de pessoas quis que mudasse. E o que é que está a acontecer hoje na Venezuela? O povo está a querer uma mudança, está a passar-se qualquer coisa que eu tenho muita esperança e penso que o mundo todo tem muita esperança, qualquer coisa que seja muito parecida com o 25 de Abril e que leve a Venezuela para um regime democrático. E há muitos países do mundo onde a democracia ainda não existe e é muito importante viver em democracia. A liberdade, a justiça, a racionalidade e os valores democráticos são a coisa melhor que há no mundo. E vocês sabem de onde eles vêm, não é? Eu vou-me sentar, mas acho que vocês continuam a ouvir. Vêm da Grécia, de Atenas, no século V a.C. Portanto, foram os gregos que criaram o conceito de democracia e de racionalidade, que são os dois pilares da civilização ocidental. Portanto, a racionalidade com os filósofos, com Sócrates, Platão, Aristóteles, foram as bases da filosofia, sem a qual nós não podemos passar ainda hoje. Portanto, a racionalidade é fundamental. A racionalidade impede, por exemplo, os fundamentalismos, os terrorismos, tudo isso, o fanatismo, todas estas guerras a que andamos a assistir contra as religiões, contra... Não faz o menor sentido. Umas civilizações contra outras, matar pessoas porque são de outra religião e, portanto, são o inimigo, etc. Tudo isso é completamente irracional. Portanto, isso não cabe nos valores da democracia. E, portanto, isso é um mal
mas que infesta, infelizmente, hoje grande parte do mundo e causa imensas vítimas. E a outra coisa foi a democracia, as pessoas poderem escolher os governos. Isso é imensamente importante. Claro que os gregos, no século V a.C., tinham uma democracia que era a primeira que surgiu no mundo e que não era perfeita. Por exemplo, as mulheres não podiam votar, os escravos não podiam votar, logo o facto de haver escravos também não era democrático. Mas foi o começo. Os cidadãos, os homens, enfim, numa série de condições, podiam escolher quem os governava. E era a maioria que impunha o seu voto. E isso dura até hoje, porque se verificou que era bom. Claro que não há nenhuma democracia perfeita ainda hoje em nenhuma parte do mundo. E nós queremos que ela se aperfeiçoe. E há muitos casos em que a democracia está a ser atacada, até pela cibernética, ataques cibernéticos que vão modificar ou tentar modificar a opinião das pessoas, etc. E por isso a cultura é muito importante, para nós aprendermos a não acreditar em tudo o que vem na internet ou tudo o que está nas redes sociais. Temos a informática é fantástica, abre-nos novas fronteiras, põe-nos em comunicação com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tem todas essas vantagens que vocês sabem, mas também tem os seus perigos. Também pode levar a muitas coisas más. De qualquer maneira, estamos em liberdade, estamos em democracia e a Europa é o melhor lugar do mundo para viver neste momento. E, aliás, há muitos séculos que é. Por isso, tantos imigrantes de países que estão em sofrimento querem vir para a Europa. E também é muito importante pensar como é que nós agimos em relação a esses imigrantes que querem chegar. Há países na Europa que não querem receber nenhum. Há outros, como Portugal, que estão abertos a recebê-los e a integrá-los. Portanto, essa integração, essa cultura inclusiva que nós praticamos é uma forma também de democracia. E nas escolas, vocês também têm que ter democracia entre vocês. O que quer dizer que não pode haver bullying, porque isso é uma coisa irracional. E os agressores são pessoas muito inseguras e perversas, porque têm prazer em fazer mal e afirmam-se pisando os outros. Mas vocês não podem deixar que vos andem a tentar pisar, porque cada um de vocês é muito importante. E tão importante como todos os outros. Ninguém tem mais direitos. Portanto, não se calem se houver bullying. Queixem-se porque a lei está do vosso lado e queremos uma escola sem bullying. Uma escola tem de ser um lugar para onde se vai com prazer, com alegria, relaxado, com satisfação. Vai-se estar com outras pessoas de quem podemos ser amigos, que até podem ser amigos para a vida. Eu ainda tenho amigos desde a escola primária e muitos amigos de muitos anos e acho que isso é fantástico. E é muito bom ter amigos, assim como é muito bom ter uma família. Também tem que haver democracia na família. Não pode haver maus tratos, nem físicos nem psicológicos. Não pode haver maus tratos às crianças, que basta que os pais se agridam e que haja um clima de tensão para que as crianças também sejam vítimas. Portanto, isso não pode acontecer. Por outro lado, estamos numa sociedade muito livre em que temos acesso a milhões de coisas, mas temos que nos saber defender, porque as coisas em si têm um lado bom e têm um lado mau e não são boas nem más.
depende do uso que nós fazemos delas. E isso, outra vez, depende da cultura das pessoas e da força das pessoas. E a força vem de saber. Saber é poder. Portanto, estar informado, saber distinguir, porque nós temos, é uma coisa inata, nascemos com isso, nascemos a saber distinguir o bem do mal. É isso que nos distingue dos animais. E nós sabemos o que está certo e o que está errado, quando somos crianças. Se eu tiver 2 roçados e duas crianças de 2 anos e tiver 2 roçados, é um para cada um. Se um quiser os 2 roçados, eu não posso deixar, porque ai de mim se o fizer. Estou a ser injusta e vou ter uma carga de trabalhos, porque o que recebeu 2 reboçados da primeira vez vai querer sempre 2 reboçados e o outro vai sempre sentir imensamente maltratado. E se eu, da vez seguinte, der os 2 reboçados ao que não os recebeu, vai ser o outro que se queixa. Enfim, eles sabem perfeitamente o que é justo. E se eu disser não, é um para cada um, vocês são iguais e é um para cada um, têm os mesmos direitos. Um deles pode refilar, ou os 2, ou não sei o quê, mas eles, no fundo, sabem que isso está certo. E da segunda vez, da terceira vez, etc., eles vão aceitar. Portanto, isso é muito importante. Nós sabemos o que está certo e o que está errado. E vocês têm a internet, têm, enfim, conhecimentos de internet que a minha geração não tinha e podem usá-la ou bem ou mal. Têm acesso a drogas, por exemplo, que ainda agora elas foram permitidas como medicamento nas farmácias, o que vai dar origem a imensos abusos e imensas maneiras de furar isso, e agora fala-se de que vão ser, que o haxixe vai ser liberalizado para fins recreativos. Ora, isso é uma coisa idiota, porque vocês não precisam de se drogar para se divertir, caramba. Não são assim tão pobres de espírito, nem tão incultos, nem tão tapados. Vocês são pessoas inteligentes, normais, saudáveis, que se sabem muito bem divertir sem excessos. Portanto, a escolha é vossa, mas fiquem sabendo, porque é importante saber, e vocês viveram pouco, eu já vivi muito, e já vi filhos de amigas minhas e netos atirarem-se de janelas abaixo, morrerem nessas viagens de fim de curso em que divertir-se é beber até cair para o lado e drogar-se e atirar-se da janela abaixo ou para uma piscina vazia. Eu já vi demasiados casos de gente morrer. E a droga não é uma coisa em que se entra e se sai facilmente. É uma coisa muito má e muito perigosa. E há um médico que vive em Londres e que estuda o cérebro. A propósito, há uma exposição interessantíssima sobre o cérebro na Gulbenkian. Ele estuda o cérebro e ele estudou o efeito das drogas no cérebro das pessoas. E ele diz que não há drogas inofensivas. Não há drogas leves. Todas elas têm um efeito muito grande no cérebro. Portanto, vocês têm de saber, que é importante saber, que vão estar grandes interesses económicos interessados em fazer dinheiro à custa da vossa pele. Os que andam, as grandes empresas de vinhos, por exemplo, que andam a distribuir álcool gratuitamente à porta das escolas logo de manhã, querem fazer dinheiro, querem viciar-vos para vocês depois serem alcoólicos e consumirem imenso, porque isso dá-lhes muito dinheiro a ganhar. Portanto, os interesses económicos estão contra o indivíduo, contra o cidadão, contra a normalidade, contra tudo. Portanto, o dinheiro, o poder do dinheiro e a ganância não tem moral. E a droga, vocês sabem, os países onde se vive da droga são países onde o povo vive miseravelmente e se fazem enormes fortunas. E agora, legalizar torna o Estado, passa a ser o dealer, passa a ser o Estado que recebe dinheiro, mas à custa de vocês.
Portanto, no fundo, a escolha é a vossa, mas eu gosto de avisar os jovens de que há grandes riscos neste mundo. Estamos numa sociedade muito perversa, muito corrupta, em que os valores essenciais estão muito adulterados. E vocês têm que saber defender-se contra isso. Ninguém vos vai ajudar. Se entrarem em problemas que precisem de assistência médica, não vai haver hipótese de toda a gente ter, por exemplo, um programa de desintoxicação, não há camas suficientes, não há técnicos suficientes, um bom técnico de saúde mental não se faz assim, precisa de uma grande personalidade, precisa de muita força, precisa de muita coisa. Portanto, vocês vão ficar muito abandonados a vocês próprios. E, portanto, não é isso que esperamos de vocês. Esperamos que vocês sejam pessoas viradas para o futuro e de uma maneira muito construtiva. E agora vamos falar de leitura e de livros, que é isso que nos traz aqui. Quem é que entre vocês gosta de ler e costuma ler coisas? Não digo os meus livros, livros em geral. Sim? O que é que tu já leste? Já estou a ver muitos braços no ar. O que é que vocês já leram? Além do Harry Potter e dessas coisas que isso eu sei que leram, literatura, a sério. Saramago, sim. O quê de Saramago? Não se esqueçam do microfone. Aí o microfone é à esquerda. José Saramago, o que farei deste livro? Com este livro. Penso que é assim o título. Com este livro, sim, senhora. É uma peça de teatro que foi representada no Teatro Dona Maria, que é muito interessante. Lembro-me que o público aplaudiu de pé. E refere-se, qual é o livro a que ele se refere? É Os Lusíadas. É Os Lusíadas, exatamente, que vocês também leram, pelo menos em parte, não é? Mas tirando os livros que são obrigatórios, por exemplo, vocês já leram a Ana Karenina, do Tolstói, por exemplo? Eu pessoalmente não. Assim, ler por prazer, porque pegar num livro e dizer, deixa lá ver o que é isto. Se eu gostar, leio, se não gostar, fecho. Flaubert, por exemplo, alguém já leu alguma coisa? Flaubert, o autor da Madame Bovary, por exemplo. José Cardoso Pires, alguém leu alguma coisa? Não, vocês não, portanto, não são daqueles que vão à estante da biblioteca e andam à procura de coisas para ler. Se calhar gostam de outras coisas. O que é que vocês fazem no tempo livre? Desporto, sim. Música. Diz lá. Estou a ler agora o livro 1984. Muito bem. Não sei se toda a gente ouviu. Diz mais alto. 1984, do George Orwell. Ótimo. E o que é que estás a achar? Estou a gostar, verdade. Muito bem. É um belíssimo livro que dá muito que pensar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um escritor americano que é psicanalista e que se chama Irvin Yalom. É de ascendência judaica e nasceu nos Estados Unidos, ou foi para lá muito criança, e os pais tinham uma mercearia e ele
e os pais não tinham cultura nenhuma, e ele achava que a coisa mais importante que podia acontecer na sua vida era escrever um romance. E então pegava na bicicleta e ia à biblioteca pública. Vocês também hoje não se podem queixar, porque há muitas e boas bibliotecas públicas. E ia procurar. E lia os livros, começava a ler sem saber nada, de nada. Começava a ler e, se lhe interessava, lia o livro todo, procurava mais desse autor. Se não lhe interessava, ia procurar outro. E foi um autodidata. E mais tarde foi médico, portanto, psiquiatra, psicanalista, etc. Mas continuou com o seu sonho de escrever romances. E acabou por escrever 3 romances, a que ele chama, ele não é propriamente um escritor literário, ele teve depois quem lhe editasse o livro, como na América há muito isso, alguém que corrige o texto e que propõe mudanças, e enfim, e seguem aquelas escolas de criação literária, etc. Mas os livros, escreveu 3. Para mim, o mais importante chama-se Quando Nietzsche Chorou. E ele chama-lhe Teaching Novels. Portanto, novelas de aprender, para aprender coisas. E ele sabe imensa filosofia, aliás, ele acha que a filosofia e a psicanálise andam de mãos dadas. E ele escreveu sobre filósofos. E romanceou, obviamente, mas ele depois diz o que é romanceado e o que é factual naquilo que ele põe no livro. E os livros são apaixonantes, eu gosto imenso e eu aprendo imenso a ler aqueles livros, por exemplo, eu gosto muito. E, normalmente, as pessoas que gostam de ler aprendem imensas coisas sem dar conta. Por exemplo, através de ler romances de amor, por exemplo, Ana Karenina é um romance de amor. A Madame Bovary, do Flaubert, também são romances de amor e de adultério do século XIX. Era o grande tema. Hoje já não seria, porque hoje temos uma mentalidade mais aberta e já não seria o drama que era na época. Mas são grandes romances de amor. E isso também nos leva a perceber melhor como é que as pessoas reagem, o que é o ser humano. E dá-nos muito mais capacidade afetiva para percebermos melhor os outros e nos percebermos melhor a nós próprios, porque o amor é a coisa mais importante da vida, como vocês possivelmente também acham. Mas o amor não é puramente sexo, não chega. Aliás, o sexo sem amor é um bluff, não adianta nada. Qualquer animal faz o mesmo. O amor tem uma grande componente mental e psicológica. E quando acontece, é quando as pessoas estão apaixonadas e têm um projeto comum. Portanto, esses livros, nós identificamos-nos com eles, porque, no fundo, todos nós temos o sonho de encontrar a pessoa certa, de fazer muitas coisas, de viver, de ter uma família, ou não, ou de viver só, mas em viver em casal. Portanto, tudo isso são, no fundo, os sonhos humanos desde sempre, desde que a humanidade existe. E vocês vão se identificar com esses livros. E é importante identificar-nos com os personagens dos livros, porque aumentamos a nossa experiência. Digamos que uma vida só é muito pouco. E nós queremos outras vidas. Por isso, nos interessa o cinema, as coisas mirabolantes, as aventuras no espaço, a Guerra dos Tronos, o Harry Potter. Nós queremos outros mundos. Mas aqueles que ficam dentro de nós e que nos marcam, são aqueles que vêm através da arte. E da beleza e da profundidade e da força. Tem uma força muito maior. Portanto, a minha experiência também foi essa. A leitura abriu-me portas que, de outra maneira, eu não teria alcançado.
e deu-me experiência de vida antes de a ter vivido. E acho que isso foi um enorme enriquecimento. Eu tive a sorte de viver numa casa e numa família onde havia livros. E os meus pais eram muito liberais e eu podia ir à estante e ler o que quisesse. E eu li a Madame Bovary e os Maias do Eça de Queiroz e com 13 anos, porque eram livros escandalosos, a meu ver, porque, enfim, o tema dos Maias é o incesto e da Madame Bovary é o adultério, mas eu adorei aquelas leituras, achava fantástico, e ver como era Lisboa no século XIX e Machado de Assis no Brasil, que era fantástico, é um escritor enorme, o Machado de Assis. É tão importante como o Eça de Queiroz, é um dos grandes ficcionistas do século XIX. E ele conhece o mundo brasileiro e a sociedade brasileira de uma maneira fantástica e, ao mesmo tempo, é universal, como essa também é. Porque, ao falar da sociedade do seu país, está a falar do ser humano, em geral. Portanto, eu aconselho vivamente que as pessoas leiam. Nem sempre as pessoas têm essa capacidade, eu compreendo, podem gostar mais de música ou de desporto ou de outra coisa, não têm que ser forçosamente apaixonados pela literatura. Mas experimentem, não desistam antes de começar. Portanto, vão experimentando. Eu, quando dava aulas, e tenho aqui uma antiga aluna muito querida, que é a vossa professora. Aliás, eu gosto imenso de reencontrar antigos alunos, mas eu costumava dar os livros obrigatórios e depois dava uma lista de livros facultativos. E costumava dizer, bom, a vida é curta, não se pode ler tudo, portanto, vocês, dos livros facultativos, comecem a ler. E há livros que nós lemos e dizemos, isto foi escrito para mim. Eu gostava de ter escrito isto. Já me tem acontecido, como escritora, também receber mensagens no Facebook de leitores que me dizem o que acharam. Eu gostava de ter escrito este livro, eu não sei o quê, depois eu um dia, se calhar até publico essas coisas porque acho muito interessantes. Houve um senhor brasileiro que me escreveu a dizer que tinha lido 30 páginas da Árvore das Palavras e ficou seduzido e achava que o livro vinha direto a ele e que ele gostava de ter escrito aquilo, mas não queria ler mais, com medo de ficar decepcionado com o resto do livro. Portanto, foi um leitor que leu 30 páginas, mas eu fiquei muito contente, porque aquelas 30 páginas fizeram-me feliz. E quando escrevi o primeiro livro, que era uma história de amor, que acabava mal, como muitas vezes acontece, o que também não é um drama, porque às vezes é preciso amadurecer para se encontrar a pessoa certa, e naquele caso eles estavam desencontrados e é um diálogo que se vai afastando, mas as pessoas esperavam que os livros seguintes fossem muito parecidos. E eu recebi cartas de leitores zangados, porque o segundo livro, que se chamou Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, que foi sobre o 25 de Abril, vai sair uma nova edição em outubro, era muito diferente e as pessoas não estavam à espera daquele livro e muitas pessoas ficaram zangadas comigo. Eu respondia, eu normalmente respondo sempre, e dizia, eu lamento imenso que não tenha gostado do livro, mas eu não posso fazer nada. Eu escrevo aquilo que acho que faz sentido eu escrever e que quero transmitir aos outros, sobretudo às outras gerações que virão depois e que não assistiram às mesmas coisas que eu, ficarão a saber um bocado, através dos meus livros, como era aquela sociedade que eu conheci. Por exemplo, a Árvore das Palavras, e sem nenhum complexo de colonialismos, passa-se no tempo do colonialismo. Em Lourenço Marques, no fim dos anos 50, começo dos 60, a guerra já tinha rebentado a certa altura do livro, portanto,
havia todos os conflitos possíveis, mas eu procurei dar um retrato objetivo da sociedade da altura, que eu lá encontrei. E aprendi imensa coisa com a cultura africana ancestral, que é riquíssima, que respeita a natureza, que percebe que o homem não é dono da natureza, é simplesmente um habitante da natureza. E, portanto, não tem o direito de a estragar para lucrar com ela o mais rapidamente possível e o mais possível. Portanto, isso é completamente alheio à cultura africana. Mas eu fiz um retrato de Lourenço Marques, tal como eu conheci. Depois voltei lá quando estava a escrever o livro para ver se, quando eu punha as personagens a caminhar de uma rua para a outra, era uma distância que se fazia a pé e se as acácias naquela rua realmente eram amarelas e não vermelhas, porque queria ser exata no livro. E realmente verifiquei que havia racismo, sim senhor, entre negros e brancos, mas também havia racismo fortíssimo entre negros e negros, como depois se viu na Guerra Civil, etc. E entre brancos e brancos, sobretudo. Portanto, as diferenças sociais que se encontravam em Moçambique, das classes sociais, dos brancos colonizadores que lá estavam, eram imensas, intransponíveis. E isso, para mim, era completamente chocante, porque não era o que se passava aqui. Por outro lado, era uma sociedade muito mais aberta, onde havia um grande nível cultural, houve imensos poetas, escritores, pintores que vieram de Moçambique. E, sei lá, as pessoas lá riam-se à gargalhada quando eu contava que em Portugal não era permitido andar de biquíni nas praias, porque lá andava-se. E o fato de banho aqui tinha que ser de uma determinada maneira e andava ao cabo do mar a vigiar se as pessoas tinham o fato de banho decente ou se não. E se não, ou pagavam multa ou tinham que mudar as coisas. Quer dizer, isso lá era impensável, não é? Portanto, esse choque de mentalidades está, de alguma maneira, no livro. E também no livro sobre o 25 de Abril, eu escrevi, sobretudo, o 25 de Abril aparece no fim, mas está sempre em pano de fundo, sobre a ditadura, porque eu tinha 34 anos quando foi o 25 de Abril. Portanto, eu vivi 34 anos da minha vida debaixo de uma ditadura. Portanto, eu sei como era a escola, sei como era a educação que se tinha, sei tudo isso. E foi isso que eu quis deixar expresso no livro, a censura. Nós líamos os jornais nas entrelinhas, porque suicidar-se era proibido porque mostrava que a ditadura não era a melhor coisa do mundo. E então, quando nós líamos no jornal que fulano foi acometido de uma doença súbita e mortal, nós traduzíamos suicidou-se, porque não se podia publicar isso nos jornais. Portanto, os jornalistas tinham técnicas de arranjar outras maneiras de dizer as coisas e as coisas passavam. E havia os livros proibidos que se vendiam, os livros proibidos, que hoje nem se percebe porquê, enfim, mas ou percebe tudo o que fosse um pouco de esquerda ou um pouco fora dos costumes daqui era proibido, mas havia livrarias que os vendiam subterraneamente. Se vocês viram na televisão uma série sobre 4 mulheres, uma delas a Senu, a Natália Correia, a Vera Lagoa, que antes tinha outro nome, e a Sofia de Melo Brainer, que aparece pouco, aliás, na série, mas também aparece. Se vocês viram, isso retrata bastante bem como era a sociedade no tempo do salazarismo. Portanto, vocês não conheceram, mas muitos escritores escreveram sobre isso e a literatura diz-nos imenso. Vocês leram O Amor de Perdição, do Camilo, ficam a saber como era a educação e como era a repressão afetiva naquela época. Bom, mas eu não quero monologar, agora falam vocês. E dizem o que quiserem, e fazem as perguntas que quiserem, e podem dizer sem filtro
aquilo que acharem. Diz. Alguns contos seus do livro Atrás da Porta e achei, pronto, queria perguntar-lhe como é que você, sendo mulher, consegue descrever tão bem as sensações e os acontecimentos da vida adolescente de um rapaz, como acontece, por exemplo, no conto da Dor ou na Terceira Mão. Sim, senhora, é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Aí está a literatura. Dá-nos essa capacidade depois de ler muitos livros e de viver muito, porque a vida também é uma grande escola. Nós somos capazes de nos pôr no lugar dos outros, o que é muito importante, porque se nós conseguirmos pôr-nos no lugar dos outros, percebemos a maneira como eles veem o mundo e se calhar compreendemos-los muito melhor e não nos zangamos tanto com eles. E, portanto, eu pus um desafio a mim mesma. Normalmente as minhas personagens centrais são mulheres, porque é mais fácil, não é? Identificar-me com essas personagens. Mas também gosto de pôr esse desafio a mim própria. E agora, se eu me puser no papel de um homem e escrever da perspectiva masculina, olhando o mundo, olhando as mulheres, olhando tudo de outra perspectiva, de outro ângulo. E fiz isso em vários contos, fiz isso na Cidade de Ulisses, em que a personagem central é um homem, é ele o narrador, portanto é contado na primeira pessoa e é um homem, um artista plástico, e nesses contos também eu descrevi como era a procura de amor por um adolescente sem pai, com irmãs e mãe, e avó e tias, portanto num ambiente muito feminino, com amigos também e tal, mas como era o interesse imenso pelas raparigas, por outro lado um certo receio de ser recusado, de sofrer, o desejo muito grande de experimentar o amor e, por outro lado, e o sexo, claro, e, por outro lado, um medo de ficar traumatizado e das coisas correrem mal, etc. Portanto, eu coloquei-me dentro dessa pele e acho que isso também é exigido a um escritor, que seja um pouco como um ator, que se põe na pele de outra personagem e vê pelos olhos dela. E se conseguir fazer isso, a certa altura as coisas vêm naturalmente. Está outra personagem dentro dela que fala. Mas eu acho interessante porque esse livro não está em plano nenhum de leitura e foi então por interesse próprio. Ok. Mais perguntas? Boa tarde. Eu li um livro seu, que era A Cidade de Ulisses, que é sobre dois turistas que se apaixonaram na cidade de Lisboa. Eu queria perguntar-lhe se, sendo de Coimbra, se a história é verídica ou foi uma história inventada, já que ainda agora disse que se mete um pouco na pele das personagens, se essa história foi uma representação verídica ou uma história só imaginada por si. Foi uma situação imaginada. As personagens não são turistas, elas são portuguesas e estão a viver em Lisboa, mas cada uma delas vem de fora, de Portugal. Uma vem de Moçambique e outra nasceu aqui, foi para a Alemanha e depois vem. E são dois artistas plásticos, não é? Portanto, eu imaginei e eles pensaram o que é que se fizéssemos uma exposição sobre Lisboa, o que é que punhamos lá? Assim, meio a brincar, porque Lisboa tem mais de 30 séculos e é impossível fazer uma exposição que abarcasse tudo, não é? Portanto, há escolhas a fazer. O que é que eles escolhiam? E no fim, acaba por se falar da exposição, só no fim do livro. E eu tinha pensado, Deus me livre, eu depois não digo nem uma palavra sobre a exposição, porque eu de artes plásticas gosto muito, mas não sei nada.
Mas depois achei que a exposição tinha que ser descrita, porque realmente eles andaram tanto por Lisboa, viveram aqui os anos mais importantes da sua vida, tinha que falar da exposição. E aí houve um amigo meu que vive em Itália, que fez uma exposição na Gulbenkian que se chamava Quase um Romance e que tinha vários temas do Ulisses, a jangada do Ulisses, o enigma, carta ao pai, que também aparecem várias cartas ao pai, lembras-te, no livro. E o pai era um grande pintor, portanto, e ele tinha uma certa rivalidade e medo de não ser tão bom como o pai, enfim. Ali também há uma relação difícil entre o pai e o filho, mas por outras razões. Não é? Mas aí eu pedi-lhe se ele, nós somos amigos, e se ele se importava que eu pegasse em alguns temas da exposição e os pusesse no livro de outra maneira, como me conviesse para o romance. E ele aceitou e foi o primeiro leitor do livro, eu ia-lhe mandando os capítulos e ele ia-me dizendo muitas coisas sobre artes plásticas. Ele e outros amigos, por exemplo, o João Vieira, que infelizmente já cá não está, foi muito meu amigo, sei lá, a Maria Gabriel, vários outros pintores e escultores que eu conheci e, portanto, a minha relação com as artes plásticas vem daí. Portanto, há uma parte no livro que vem da minha experiência. Eu estive em Moçambique, portanto, aquela personagem vem de Moçambique, eu sei o que ela viu, o que ela viveu, eu sei o background dela. O outro veio da Alemanha, onde foi estudar, eu também estive a estudar na Alemanha. Lisboa é uma cidade onde eu não nasci, mas que eu escolhi para viver porque me identifico com Lisboa, nunca me identifiquei com Coimbra. Coimbra não tem mar, é uma cidade muito pequena, interior, muito fechada sobre si própria e que não evoluiu, ou aquilo que evoluiu mal. Inclusivamente a universidade, que antigamente era o suprassumo, já foi ultrapassada por universidades novas como Aveiro e outras que são muito mais dinâmicas e se abriram mais. Acho que Coimbra é uma cidade com a qual eu não me identifico, apesar de ter lá nascido e ter lá família e muitos amigos. Mas Lisboa é uma cidade onde eu gosto de viver. Se tivesse que escolher uma, era esta. E, portanto, depois o livro nasce disso tudo. Mais perguntas? Sim? Sim. É uma pergunta em geral sobre os seus livros. Você, quando escreve um livro, termina o livro, não volta não volta a revê-lo ou a lê-lo? Termina por aí ou volta a ir às suas obras e ver o que pode melhorar ou o que podia ter escrito se fosse agora? É assim, eu quando escrevo trabalho imensos livros. Primeiro faço um esboço. Sento-me ao computador e digo, agora sem filtro. E escrevo todas as ideias que tenho na cabeça. E depois vejo o que é que vou aproveitar e o que vou não aproveitar. O que vai ficar de fora. Porque as coisas têm que ser coerentes, formar um corpo, não é? E depois vou trabalhando muito à medida que vou escrevendo. Portanto, só imprimo o que está no computador quando baixo. Bom, isto está bem, então vou imprimir. E vou fazendo assim, aos poucos. Claro que há coisas que vou mudando e quando eu imprimi digo, não, ainda não era isto. Depois leio e digo, não, ainda não é isto e mudo, estou sempre a mudar, até chegar à versão final. E quando chego e digo, pronto, é isto, porque quando chega a uma altura em que a gente não consegue andar nem para a frente nem para trás, é porque há um erro qualquer. Se formos corrigindo os erros e as coisas fluem até ao fim e encontramos as soluções todas. É como numa equação matemática. Se não houver erros, chega-se a um resultado. E no livro é assim. Portanto, depois, quando acabo, termino, leio tudo várias vezes, dou a ler a 2 ou 3 amigos cuja opinião prezo muito,
críticos literários ou professores de literatura ou escritores, dou sempre a ler a alguém. Pois, se eles me fazem sugestões, eu posso rever, ou se eles notam incongruências ou erros até de datas ou outra coisa qualquer, agradeço imenso e emendo o que for necessário. Mas depois, quando entrego ao editor, acabou. O livro segue o seu caminho e nunca mais muda nada. Portanto, os livros que são reeditados tal como os escrevi. Se fosse hoje, eu, por exemplo, em relação ao Silêncio, que foi o meu primeiro romance, eu não queria propriamente contar uma história, que acabo por contar, obviamente, mas queria pôr o mundo interior das personagens. E se fosse hoje, eu diria logo no princípio, ou daria a ver ao leitor, que Lídia era filha de Lavínia. Portanto, ela está a contar a história da mãe, que é a história que o companheiro ou o amante não quer ouvir, porque é uma história perturbadora e quebra os seus valores e a sua maneira de estar no mundo. E ele não quer ouvir essa história. E é a história que ela insiste em contar. Eu teria dito isso ao leitor, porque o leitor tem uma certa dificuldade em saber quem são as personagens, até que a certa altura, num diálogo, se diz porque é que a história de uma mulher que por acaso foi sua mãe é tão importante, não sei o quê. Mas o que eu fiz nas edições recentes foi pôr na contracapa que a personagem Lídia conta a história de sua mãe Lavínia, portanto, se a pessoa ler a contracapa, fica a saber. Isso eu hoje faria diferente, porque acho que não há necessidade de dar ao leitor um trabalho escusado, quando a gente lhe pode explicar logo ao princípio onde está. Em relação à paisagem, é um livro também muito interior. É uma mãe que perde o marido que foi perseguido pelo regime fascista e deixou de poder dar aulas e enfim, teve todas as dificuldades e mais algumas, e era arquiteto, e perde o filho na guerra colonial. Perguntaram-me, quando saíram várias traduções, e perguntaram-me uma vez se era a minha experiência, se eu tinha perdido um filho na guerra colonial. A pessoa não sabia bem, por acaso era uma holandesa, ela não sabia bem a data da guerra. Eu disse, não, eu nem tinha idade para ter, na altura tinha 34 anos, portanto não tinha idade para ter um filho já na guerra. Mas isso aconteceu a muitas mulheres, eu vi muitas mães perderem filhos na guerra e é-me fácil, também sou mãe, imaginar o que é perder um filho numa guerra absolutamente injusta, absolutamente estúpida e que não ia levar a nada. Portanto, o livro vai sair tal e qual como eu escrevi, não vou mudar nada. Sei que há escritores que mudam de edição para edição. O Miguel Torga era torturado com a perfeição e mudava tudo, de umas edições para as outras, e estava sempre a rever. Eu nesse aspecto não sou masoquista. O livro é produto daquele momento, daquela época, daquela vivência, e é assim que vai continuar. Portanto, mesmo que eu hoje achasse que podia aperfeiçoar isto ou aquilo, não lhe mexo mais, porque acho que, de certo modo, estava a trair aquela altura histórica em que ele surgiu. Mas enquanto escrevo, sim, e sou muito crítica de mim mesma, mas mesmo muito. Boa tarde. Eu li o seu livro Atrás da Porta e Outras Histórias e gostei em particular de um conto que se chama Visitando um Filho. E eu queria lhe perguntar se escreveu esse conto com o intuito de fazer com que os leitores reflitam acerca de muitas pessoas, quando atingem o seu auge na carreira profissional, deixarem de contactar as suas famílias, os seus amigos. E então eu queria lhe perguntar se foi com esse intuito ou qual foi o intuito desse mesmo conto.
Foi verificar que isso acontece muitas vezes, não é? Que as gerações se entendem mal, dialogam mal, e muitas vezes os filhos têm vergonha dos pais. Um filho que, por exemplo, acaba por ser uma pessoa muito conhecida, político ou sei lá, uma coisa que tenha destaque social, e os pais foram pessoas do campo, muitas vezes eles têm vergonha de assumir isso, o que é completamente idiota, mas acontece muitas vezes. E as gerações mais velhas muitas vezes sentem-se abandonadas, maltratadas, mal amadas, por muitíssimas razões. Mas essa é uma delas. Eu, por exemplo, os meus netos andaram numa escola religiosa, num colégio religioso. Não vou dizer qual, porque é desagradável para o colégio e, apesar de tudo, o colégio teve muitas coisas boas. Mas os miúdos, os meus netos nunca vestiram roupa de marca, porque os pais deles, e eu também, mas eu não interfiro na educação que eles lhes deram, mas os pais sempre acharam que isso era absolutamente absurdo. Roupa de marca para quê? Para que gastar dinheiro mal gasto com ténis não sei quantos e jeans não sei o quê? Para quê? Para irem correr, jogar a bola e ir para o colégio e tal. Mas a maioria dos meninos queques que andavam lá só usavam roupa de marca e tratavam muito mal alguns que eram, sei lá, filhos de empregadas domésticas ou outras coisas e que iam para o colégio porque tinham bolsas, porque o colégio era caro, o que também acho errado, sobretudo da parte da igreja. E tratavam-nos muito mal, punham-nos à margem e chegavam a dizer-lhes: estás vestido como um pobre. E os meus netos ficavam danados e diziam: tu é que és parvo, o que é que achas lá porque tens os jeans não sei o quê, julgas que és mais do que nós. Eu, por exemplo, andei em Coimbra sempre no liceu, que era o ensino público. Na altura o ensino público era muito melhor do que o privado, até porque só iam para o privado os professores que tinham tido mais notas. Os bons professores estavam no público e eu sempre andei no público. E havia as meninas bem, as meninas queques, que só iam para os colégios privados. E nós tínhamos assim um grande espírito de corpo e dizíamos: elas nem pensem logo só porque o papá tem um carro assim ou assado e as meninas andam no colégio X ou Y, não pense que é mais do que nós, que estamos aqui, que vamos num autocarro cheíssimo, que temos que apanhar 2 transportes para chegar a casa, e que vamos a pé muitas vezes debaixo de sol e de chuva. Elas não pensem que somos mais do que nós, porque nós somos nós. E cada um vale por aquilo, porque é uma pessoa. E qualquer pessoa vale o mesmo que outra. Até provar que não vale se for ladrão ou assassino ou outra coisa. E isso para mim foi uma grande escola. E outra coisa que eu ficarei sempre grata ao meu liceu é que eu tinha jeito para escrever realmente e as minhas redações normalmente eram lidas e não sei quantos. Mas toda a gente achava isso normal e banal. Havia outras pessoas que tinham jeito para desenho, eu não tinha nenhum, mas havia a Clara Ferrand, por exemplo, que depois se formou em escultura na Escola de Belas Artes do Porto. Havia a Luísa Frias, que tinha uma voz espetacular e estudava canto. Havia a Ercília Sampaio, que era uma atriz fabulosa. Havia muitas pessoas que tinham jeito para a Marta Urbano, tocava acordeão, e todas nós achávamos isso normal e banal e éramos todas iguais. Ninguém dizia: aquela, aquela outra. Éramos iguais, pronto. E isso para mim foi muito importante, até porque se eu me sentisse rejeitada de algum modo, ou as outras se distanciassem de mim porque diziam: aquela escreve, ou aquela não sei o quê, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu não me sentia diferente de ninguém. E as outras que nem tinham vocação assim para nada de especial eram tão estimáveis como as que tinham vocação para uma coisa qualquer, artístico ou desportivo, ou fosse o que fosse. Éramos todos igualmente estimáveis e dávamos-nos bem. Não havia, claro, havia grupos, havia pessoas que tinham mais afinidades, enfim, mas não havia clima de fricção, nem de rivalidades, nem de mal-estar.
havia um grande clima de aceitação recíproca e isso fazia com que a gente se sentisse muito bem no liceu. Era bom ir estudar. Quando acabavam as férias dizíamos, agora pronto, vamos trocar impressões com as outras e tal. Era bom. Uma última pergunta da minha parte é, no conto As Gaivotas, escreveu que as gaivotas inicialmente pareciam ser patos e que o lago parecia ser um espelho d'água. E eu queria saber qual foi a sua finalidade neste jogo entre o ser e o parecer. Isso acho que atravessa o livro todo, não é? Porque as coisas de perto nunca são como parecem, vistas mais de longe, não é? Mas nesse conto eu quis fazer o contraste entre as gaivotas, que são um símbolo de liberdade e de beleza, nós vemos-las aí pelo céu e nós gostávamos de ser gaivotas, acho que não há ninguém que viva à beira-mar, num sítio cheio de gaivotas, que não tenha inveja delas a algum momento da sua vida. Que bom que deve ser andar lá em cima e ser livre. Portanto, é um mundo de liberdade, ao contrário do mundo humano, daquelas personagens que estão sempre atrás de um computador e que têm um mundo muito limitado. E esse é outro dos avisos, digamos, entre aspas, que eu vos faço. O mundo dos computadores, do telemóvel, disso tudo, é um mundo que empobrece também, se for mal usado, porque nos corta o contacto com a vida real, que é muito mais rica do que os ecrãs. A vida real está aqui, está ao nosso lado e não está dentro dos ecrãs. Mais perguntas? Boa tarde. Eu também tinha uma pergunta, e é uma pergunta mais geral. Eu também tive a oportunidade de ler algumas das suas obras, e o que eu percebi foi que a sua escrita é muito realista e trata de assuntos muito atuais e reais, e onde a verdade é completamente exposta. E o que eu percebo é que, à medida que eu vou lendo, parece que o cenário vai ficando mais trágico, que a tensão cresce e que o cenário vai afunilando. Mas, no entanto, no final de cada conto, o final é meio que deixado em aberto e acaba mais ou menos com questões. E eu queria perceber se essas questões têm como intuito dar-nos esperança e dizer que, se nós mudarmos as nossas atitudes, podemos sair da escuridão, ou se nos remetem mesmo ao facto de estarmos condenados. Não, acho que abre-se sempre uma janela de esperança, não é? Tal como já está na epígrafe do livro, que é aquela frase que aparece no princípio. Mesmo que a gente esteja num túnel muito escuro, de onde parece não haver saída, se lutarmos por encontrar, temos hipótese de conseguir. E também porque nunca as coisas são exatamente como nós julgamos que são. Portanto, a verdade absoluta não existe. Os contos não relatam a verdade tal como ela é, o mundo tal como ele é. São sempre versões possíveis que existem, mas há sempre outras também. Há sempre esperança. Não há nenhuma solução que seja irremediável, a não ser a morte. Contra essa não podemos nada, mas de resto nós conseguimos sair das dificuldades. Havia aqui uma menina que também queria o microfone. Mas está aqui deste lado agora, do lado direito. Já está aqui do lado direito. Vamos também deixar do lado direito, por favor. No conto do Big Brother Isn't Watching You, há uma banalização... Diga? Okay. No conto do Big Brother Isn't Watching You, há uma banalização muito grande da morte retratada naquela sociedade. E eu queria saber porque apesar de ser um uso muito óbvio da hipérbole nesse aspecto da sociedade, eu queria saber se acha que essa banalização também se dá na nossa sociedade a um certo aspecto, até um certo ponto. E esse conto saiu em 2008
nas histórias de Ver e Andar. E nessa altura, essas coisas aconteciam nos Estados Unidos, estudantes que matavam outros. E ainda não aconteciam em Portugal. Mas, entretanto, infelizmente, as coisas acontecem. E eu tive um certo medo de publicar esse conto, pensando que podia dar ideias muito más às pessoas. Mas, por outro lado, o conto é altamente crítico dessa situação, não é? Duas meninas que, para aparecerem na televisão e julgarem que ficam famosas, matam uma companheira. Isso também era na altura em que havia aquele programa Big Brother, em que as pessoas iam e que era um programa terrível, porque explorava as pessoas ao máximo. Esses programas de televisão também são altamente deseducativos e estupidificantes. Daí que eu tenha dado esse nome ao conto, porque, na verdade, para ganhar dinheiro, aparecer na televisão, que muitas pessoas consideram que é uma coisa importantíssima, quando é a coisa mais banal do mundo, há pessoas que são capazes de tudo para ganhar fama e dinheiro, infelizmente, e tentam passar-vos essa mentalidade, o que é altamente negativo, claro. E se hoje pensarmos que nos Estados Unidos agora os miúdos entram numa escola com armas e matam indiscriminadamente quem aparecer pela frente, ficamos completamente arrepiados. Dizemos, mas, meu Deus, o que é que está a acontecer? Que mundo é este? Que diabo de sociedade é esta onde nós estamos? É porque a nossa sociedade, com todas as vantagens e as coisas boas que tem, é altamente degradada, corrupta e decadente. Há uma parte de decadência na nossa sociedade e se nós não contrariarmos isso, as coisas não vão acabar bem. E de facto não estão a ser combatidas. Houve crianças que se queixaram, e eu dou muita importância à voz das crianças, à voz dos jovens, que vieram dizer a Trump que não se sentiam seguras nas escolas, que as escolas tinham que ser lugares onde eles se sentissem bem e que se sentiam ameaçados e que o Estado não os estava a proteger. E a resposta do governo foi dar armas aos professores e os professores irem armados e não sei mais que loucuras. Pelo menos não se chegou a solução nenhuma. E é evidente que numa sociedade democrática só a polícia e o exército e determinado tipo de pessoas deve ter acesso à arma, os cidadãos não. Os cidadãos não. Mas também vi num programa, num noticiário de televisão há pouco tempo, que os jovens que andavam a passear às 10 da noite na Avenida de Roma foram mortos por, chamavam-lhes casuais, casuals. Portanto, esta moda também veio lá de fora, que eram rapazes de claques de futebol, sem nenhuma identificação a clube nenhum, mas que saíam à noite para matar quem lhes aparecesse pela frente indiscriminadamente. Portanto, isso aconteceu em Lisboa há pouco tempo. Depois, felizmente, não se tornou a ouvir falar disso, se calhar seria um caso isolado. De qualquer maneira, é altamente preocupante pensar, mas estamos a viver numa sociedade de monstros? Somos todos monstros? Como é que é? E eu acho que o antídoto é a tal cultura. Mais questões? Eu queria ouvir a sua, porque gosto que alguém... Ela está um bocado rouca, então vou falar por ela. Não. Acho que cada um tem de falar por si. Não precisa que outros falem por si. Cada um é um indivíduo, é uma pessoa autónoma. E... Não vou não. Nós tínhamos organizado um conjunto de questões preferias. Temos 2 opções e você, consoante a sua experiência de vida, para nos elucidar, acho que algumas aqui já respondeu, mas eu vou começar. Cinema ou literatura?
Ambos. A literatura foi influenciadíssima pelo cinema. Coimbra ou Lisboa? Lisboa, claro. Exato. Alemanha ou Portugal ou Moçambique? Aqui são 3. Portugal. No seu trabalho, este é referente ao seu Eu trabalho. sou muito, sim, tenho um grande sentido de pertença, pertenço aqui. E mesmo quando eu escrevi o livro da Árvore das Palavras, eu escrevi como se tivesse nascido lá e visto Portugal a partir de fora, mas foi a única vez. Portanto, a personagem nunca veio a Portugal. Foi a única vez que eu me pus completamente fora. De resto, eu pertenço aqui e quero pertencer e escolhi voltar. Eu podia ter ficado na Alemanha, estava a dar aulas na Universidade Técnica, podia ter ficado lá e tinha lá muitos amigos e laços afetivos, podia ter ficado lá. Mas escolhi Portugal porque é o meu país, é o meu sítio. No seu trabalho, ter sucesso e não ter orgulho de um projeto que realizou ou não ter sucesso, mas ter orgulho no seu projeto? Eu não tenho um sucesso por aí além, considero que tenho um sucesso relativo, mas isso chega-me porque não preciso de ter milhões de leitores como tem, sei lá, o Paulo Coelho ou outros escritores assim, mas tenho escritores interessados e tenho algum feedback sobre isso. Por exemplo, sou muito mais lida no Brasil até do que aqui. Talvez, não sei, porque o Brasil tem muitas universidades ou porque o Brasil tem outra mentalidade. Por exemplo, um livro meu que não teve sucesso e de que eu gosto muito, que acho que é um dos melhores, chama-se Os Guarda-Chuvas Cintilantes. Eu comecei a escrevê-lo, eu vivi 2 anos no Brasil, e comecei a escrevê-lo lá. E fala bastante do Brasil, mas também fala de muitas outras coisas. Mas no Brasil teve muito sucesso e aqui não teve sucesso. Até agora fez 3 edições e saiu em 94, em 84. Mas isso às vezes acontece, os jovens perguntarem-me o que é que acha, não sei o quê, de ser escritor, e eu digo, se tu não tiveres sucesso, vais continuar a escrever ou não? Vais escrever para ganhar dinheiro, e se a resposta for, eu vou continuar, tenha sucesso ou não, eu acho, então continua. Se é para ganhar dinheiro e ter uma casa com piscina e mais não sei o quê, não vale a pena. Porque vais fazer muitas concessões e não vai ser interessante o que tens a dizer. Aí eu tenho um neto que está em Belas Artes e quer ser escultor, mas também lhe digo, prepara-te, não é fácil e podes não ter sucesso, mas não importa se tu fizeres as coisas porque realmente queres e ele realmente está super interessado no que faz. Pronto, acho que é dar-nos uma felicidade interior de pensar my way, como dizia o Frank Sinatra, não é? But I did it my way. Escrever à mão ou no computador? Sim, no computador. Muito empurrada pelas minhas filhas, ao princípio que eu achava que nunca seria capaz de usar um computador, tinha um medo pavoroso das máquinas, mas depois que me habituei não quero outra coisa. Chá ou café? Café. Nunca mais escrever ou nunca mais ler? Se tivesse que escolher entre uma das coisas, preferia nunca mais ler. Okay. Romance ou ficção? Romance ou ficção? São a mesma coisa, o romance é sempre ficção. Não é? A Mulher que Prendeu a Chuva ou A Cidade de Ulisses? Um são contos e outro é um romance e são muito diferentes. Eu gosto de escrever contos e gosto de escrever romances, portanto, não sei. Talvez um dos meus livros que teve mais sucesso, os 2 foram A Árvore das Palavras e A Cidade de Ulisses, os que fizeram mais edições e foram mais traduzidos. Mas os contos também, como se leem facilmente, e, por exemplo, nos Estados Unidos os contos são muito considerados, aqui não, mas lá sim. Tenho muitos contos traduzidos também e isso
o conto chega a mais pessoas. Lê-se depressa e chega a mais pessoas. Também tem essa vantagem. E pronto, terminou. Ok. Então agora, se alguém quiser... A continuação disto. Cavaco ou Marcelo? Bom, depois do que eu disse ao princípio, agradecendo esta iniciativa ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente Marcelo, é óbvio, não é? Eu acho que nunca tivemos um presidente como o professor Marcelo Rebelo de Sousa e provavelmente não teremos outro que seja tão importante e que tenha feito tanto pelo país, dedicado dia e noite, sempre dedicado a um país que ele ama muito e que quer ver melhor. E é uma sociedade que ele quer melhorar. E é uma pessoa profundamente genuína e uma pessoa boa, o que também é muito importante. Próprios para o Marcelo. Sim, merece. Sim, sim. Boa tarde. Os professores também podem pôr umas questões. Com certeza. Eu ia-lhe colocar 2 questões, mas não é para me responder a mim, era para responder aos meus alunos. A primeira, porque eles são alunos do 12º ano e estudamos há pouquinho tempo o conto, agora no programa 12º ano. E eu queria que lhe falasse um bocadinho, se pudesse, da técnica de escrever um conto. Qual é a diferença entre condensar, porque tem contos muito curtos, muito breves, mas são muito intensos também. E a segunda questão era, porque os alunos, quando trabalhamos as obras em aula, olham para nós com um ar muito cético e dizem, mas a professora acha que o escritor pensou mesmo nisto? Acha que o escritor queria dizer tanta coisa? Ou, pronto, até que ponto é que quando há esse trabalho sobre o texto, há um trabalho que se presta a ser interpretado? Vou falar um bocadinho nessa perspectiva. Então, se calhar vou começar por aí. Eu tenho acontecido muitas vezes eu ir às escolas e os alunos fazerem-me perguntas muito interessantes e terem visto coisas que eu realmente estão lá, mas que eu não tive consciência delas quando escrevi. Porque o texto ultrapassa-nos sempre, o texto vai mais longe do que nós pensamos. E muitas vezes as pessoas, mesmo muito jovens, mesmo que não saibam teoria literária, essas coisas todas, que muitas vezes não ajudam nada à fruição de um livro, têm sensibilidade suficiente para entrar dentro do texto e para encontrar lá coisas que os tocam e em que eles reparam e em que eu não tinha reparado. Isso acontece muito. Agora, sobre a técnica do conto, eu não acredito bem em técnicas literárias, em escrita criativa, em escolas de escrita criativa, não sei o quê. Eu não acredito em nada disso. Acredito em ler muito e acredito em tentar, em fazer, em escrever. E falhar e dizer isto não presta e tornar a fazer. Acredito nesse trabalho e num caminho onde não há mestres, porque não se ensina. É preciso ter alguma capacidade, se calhar, provavelmente inata, e depois é preciso um enorme trabalho, é preciso ter lido milhares de livros, é preciso, enfim, ter vivido muito, ter experiência, saber muita coisa, interessar-se pelo mundo à sua volta, ter tido um trabalho. Também eu acho que se um escritor jovem com 20 anos disser eu vou ser escritor e, portanto, não vou querer emprego, vou viver da escrita, eu acho que é um caminho possível e uma escolha possível, mas é muito arriscada, porque ele vai ter que pagar as suas contas no fim do mês e vai ter que entregar ao editor livros nas datas X ou Y. E isso leva a fazer concessões que, se não tiver essa pressão, é muito mais livre. E, por outro lado, a experiência do mundo de trabalho, de ser igual a toda a gente, de ter horários e de saída e de entrada e ter trabalho, etc., isso é enriquecedor. E, por outro lado, acicata muito mais a vontade de depois se dedicar àquilo que realmente gosta mais de fazer.
Acho que quando a gente tem o tempo inteiro para escrever, dá menos valor ao tempo do que, pelo menos nos anos em que nós temos mais energia, não é? Podemos perfeitamente conciliar a escrita com uma profissão qualquer. Depois, mais tarde, provavelmente não, ou de certeza não. Eu saí mais cedo, eu saí com 55 anos, podia ter ficado mais alguns, embora começasse a trabalhar muito cedo. Mas agora preciso do tempo todo para a escrita. Mas quando era muito mais jovem, não. E o que eu aprendi com os alunos e com estar com vocês e ouvir-vos e ver as vossas opiniões e as vossas maneiras de pensar, tudo isso também me enriqueceu muito. E aquilo que eu tive que estudar para ensinar também me enriqueceu imenso, porque eu não acredito em estudar literatura para escrever, mas é importante ler os grandes autores e saber como os ler. Portanto, haver um ensino do português é muito importante. E agora, aquilo que se ensina, muitas vezes eu não estou nada de acordo, porque, por exemplo, a maneira como se ensina o português, eu não gosto, devo dizer, porque não vos dá a liberdade de vocês fazerem redações, por exemplo, sobre aquilo que quiserem, ou sobre um tema que vocês escolham. Têm que escrever sobre X ou Y, é tudo muito formatado, e eu não gosto disso. E, por outro lado, vocês são obrigados a decorar toda uma série de coisas que vêm da linguística e que são um esquema abstrato que vem do estruturalismo, que está completamente ultrapassado e que não vos serve rigorosamente para nada. Nada. Por exemplo, dizer a Rita entrou em casa, ponto, fechou a janela ou abriu a janela, o sujeito de abriu a janela é nulo. Como é nulo? Se nós sabemos que foi ela e que até se chama Rita. Como é que isto faz sentido e entra na cabeça de alguém? Isto é o esquema abstrato do estruturalismo. Isto não interessa nada. Nem que é o narrador intradiegético ou extradiegético e não sei o quê. É um falso, é uma erudição completamente falsa e balofa, porque vocês não sabem grego, portanto, esses nomes, isso não interessa. O narrador é uma personagem ou não é? O narrador participa da história ou está de fora? Isso faz sentido. Agora, lá, esses nomes todos não interessam rigorosamente para nada. Ou, por exemplo, ser algarvio é um adjetivo de origem. Ser gordo ou magro é um adjetivo aspectual, mas como se tiraram o C, agora fica aspectual. Pronto. Por outro lado, ensinarem-vos que a nossa língua vem do latim, etc., e depois rasurar a etimologia também é um absurdo total. Eu tenho esperança que os brasileiros se libertem do acordo ortográfico, porque nós também é isso que queremos. Porque queremos... E outra coisa, também espero que vos ensinem a pronunciar devidamente as palavras. Porque eu vejo os locutores da televisão, a quem não fazia mal nenhum, alguns deles, terem umas aulas de dicção com atores de teatro. Porque, como vocês sabem, o plural de o ovo é os ovos, o irmão é os irmãos, portanto, há o som de Z. Agora, se dissermos, como eles dizem, as escolas, nós dizemos as colas. Colas é de colar. As escadas, não há cadas, há as escadas. Temos que ouvir o som de Z. Nós não pronunciamos o E mudo, mas tem que haver o som de Z para perceber que o E está lá. E isso não acontece muitas vezes. Os espanhóis. O que são panhóis? Não há panhóis, há os espanhóis. Não é? Há os espanhóis e são muitos, não é?
Portanto, essas pequenas coisas deviam-se ensinar nos liceus, que são muito importantes. E não dar erros de gramática, dizer, por exemplo, haviam 2 carros na rua, como até há ministros que dizem coisas assim, e deputados e pessoas no género, que dão pontapés na gramática a torto e a direito. Isso é importante, obviamente. E ler muito. Eu tenho uma pergunta. Boa tarde. Sim. Eu ia perguntar se... primeiro vou dizer, no seu conto As Gaivotas, a personagem principal é um homem, certo? E nós vemos que este homem tem uma vida, não digamos que seja triste, mas talvez aborrecida, e nós podemos e por vezes podemos identificar-nos com isso. E a pergunta que eu lhe ia fazer era se alguma vez se identificou com este homem ao ter uma vida, não é no caso de ser aborrecida, mas se alguma vez pensou que se devesse dedicar à literatura e não que talvez pudesse, ou seja, se alguma vez sentiu que fosse uma obrigação e não algo que simplesmente gosta de fazer. Uma obrigação, a literatura... sentiu que tinha mesmo de ser, porque não havia outra opção. Se não escrever? Uhum. Sim, mas isso não é de maneira nenhuma uma prisão. O que eu aí pensei foi, muitas vezes, aquilo a que reduzem os trabalhadores, que é estar num trabalho de que não gostam, que é aquele para onde o Centro de Emprego os manda, mal pago, onde o clima é péssimo, que parece que alguém tem que matar outro para não lhe tirar o lugar, e onde são aqueles horários e querem aqueles resultados e não há convívio, não há contacto entre as pessoas e estão ali diante de um computador, empregos absolutamente monótonos que poderiam, no futuro, eventualmente poderão ser feitos por computadores. Estou a pensar, sei lá, os funcionários que veem papéis burocráticos, etc. Tudo isso que deve ser realmente uma chatice imensa, não é? Há empregos terríveis. Ou estar em fábricas em que só se apertam parafusos e, enfim, há empregos muito, muito monótonos. Agora, ser professor, não. Ser professor é muito interessante, ou pode ser, depende das circunstâncias e depende, sobretudo, dos alunos. Depende dos alunos, porque também acho que é importante vocês perceberem que é um privilégio poder estudar e ir para uma escola. É um enorme privilégio. E vocês podem. E os professores, se vocês conseguirem criar uma empatia e colaborarem, porque às vezes os alunos não querem colaborar, e isso deve ser uma chatice, deve ser horrível. Mas se colaborarem, é muito importante. E há professores que nos marcam e há professores que a gente nunca esquece ao longo da vida. Eu tive vários. Eu não sei a que horas vocês têm previsto acabar. Já estão? Já? Ok. Sim. Boa tarde. Nas obras que eu tive a oportunidade de conhecer, vi sempre uma vertente crítica e satírica. E acho que isso são formas de intervenção na sociedade. E eu queria saber, na sua opinião, das obras que já escreveu até agora, qual é a que teve a que abordou um assunto mais forte de intervenção na sociedade? De certo modo, todas, não é? Porque eu sou bastante crítica e os livros são bastante reflexo daquilo que eu penso, de algum modo. Mas este último, talvez, é mais diretamente crítico. A paisagem era mais diretamente político, porque falava, de facto, de política, do princípio ao fim. Este é mais falar da sociedade e, sobretudo, do dinheiro,
que era um assunto tabu até há pouco tempo e agora deixou de ser. Seguir o rastro do dinheiro é um dever do cidadão e temos todo o direito de saber para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, porque tudo é pago por nós. É bom que vocês saibam, o Estado em si não tem um cêntimo de seu. Tudo o que o Estado faz é com dinheiro nosso, dos cidadãos, dos nossos impostos, tudo. As estradas, as compras que faz, de aviões, de tudo. Somos nós que pagamos tudo. Portanto, temos todo o direito de saber como é que o nosso dinheiro é usado. E se há desvios de dinheiro, etc., tem que haver culpados. As coisas não acontecem assim, não caem do céu. E tem que se saber em que sociedade se está. Portanto, acho que nesse aspecto, normalmente, a nossa justiça ainda tem um grande caminho a fazer. Mas é importante que o faça, porque nós não deixamos que ele não seja feito. Isso depende de nós. Penso que terminamos, então. Mais uma pergunta e depois terminamos, por favor. Uma última questão, um pouco mais geral. A minha questão é... Eu vejo. Vejo, ele é alto. A minha questão é se, na sua opinião, ao longo da sua carreira, a experiência mudou alguma coisa na sua escrita? A experiência muda imenso. Obviamente, eu acho que vou sempre aprendendo à medida que vou trabalhando e também o feedback dos outros e, enfim, estamos sempre a aprender. E o cinema e o teatro, tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo que me acontece e que acontece à minha volta me influencia. E obviamente, a experiência vai sendo cada vez maior.